Olá a todos! Vamos fazer uma viagem no tempo, mas uma viagem longa, quase 900 anos para o passado, para conhecermos as primeiras verdadeiras estrelas pop da Europa. Sim, a sério. Muito antes de haver rádio, streaming ou sequer imprensa, houve um movimento que juntou poesia, música e performance de uma maneira que simplesmente dominou a cultura da sua época. Vamos mergulhar a fundo no mundo do trovadorismo. É uma pergunta excelente, não é? Esqueçam as batidas eletrónicas e os sintetizadores. Pensem antes em alaúdes, harpas e vozes a ecoar pelos salões de pedra dos castelos medievais, a cantar sobre amor e desgosto. O som, claro, era completamente diferente, mas a essência, essa necessidade humana de contar histórias com música, era exatamente a mesma. Ok, vamos lá, a definição formal, mas de uma forma simples. O trovadorismo não era poesia para se ler em silêncio num canto. Era, no fundo, uma forma de arte multimédia. As palavras, a melodia, os instrumentos, tudo se juntava para criar uma experiência. Estas cantigas eram, na prática, as canções que compunham a banda sonora da Idade Média. Então, quem eram os artistas por trás destes êxitos medievais? Tal como hoje em dia havia uma distinção, por vezes bem clara, entre quem criava a música e quem a interpretava. Vamos conhecer as duas grandes figuras, os trovadores e os jograis. A sociedade medieval era muito estratificada e isso via-se perfeitamente na música. O trovador era tipicamente um nobre, um fidalgo, às vezes até um rei. Tinha a educação e o tempo livre para se dedicar a compor poesia e música. Já o jogral vinha de origens mais humildes. Era o artista de estrada, o entertainer, que levava estas canções de corte em corte, de praça em praça. Muitas vezes interpretava o que os trovadores compunham, mas também tinha as suas próprias coisas. É quase como pensar no compositor e no intérprete de hoje. E agora vamos ao tema de eleição de quase toda a música pop de ontem e de hoje, o amor. Só que na Idade Média, o amor, pelo menos na música, tinha duas faces muito distintas. Antes de entrarmos nos tipos de canção, é preciso perceber este conceito, o amor cortês. Isto era basicamente o código de conduta romântico da aristocracia. Não era um amor simples e direto, era um ideal, uma espécie de serviço devoto a uma dama, que era quase sempre casada e, por isso, inatingível. Era uma relação de vassalagem, em que o cavaleiro era o servo leal e a dama a sua senhora. E esta ideia do amor manifestava-se em dois géneros de canções completamente diferentes. De um lado, a cantiga de amor. Aqui a voz é masculina, de um nobre que canta o seu sofrimento por uma dama idealizada, quase divina, a quem ele nunca poderá chegar. É o amor cortês, no seu estado mais puro. Do outro lado, temos algo absolutamente único da Península Ibérica, a cantiga de amigo. E aqui, apesar de ser escrita por um homem, a voz que fala é a de uma mulher. Uma rapariga simples, do povo, que fala do seu amigo, que na altura queria dizer namorado, de uma forma muito mais terra a terra, muito mais real. Fala da saudade, da espera, do amor que é possível. São dois universos. E esta citação do C.S. Lewis resume na perfeição o paradoxo da cantiga de amor. O objetivo não era conquistar a dama. O objetivo era o próprio sofrimento, a coita de amor. O desejo era muito mais importante do que a sua concretização. Era essa tensão, essa devoção à distância que enobrecia o espírito do trovador. Mas nem só de amor platónico e sofrimento viviam os trovadores. Eles também tinham um lado incrivelmente ácido e divertido. Tinham basicamente o equivalente medieval a uma diss track. Vamos então passar para a arte da sátira. E aqui a grande diferença estava no nível de subtileza. A cantiga de escárnio era a crítica inteligente, a alfinetada. Usava a ironia, os duplos sentidos. O alvo não era nomeado, mas na corte, claro, toda a gente sabia de quem se estava a falar. Já a cantiga de maldizer, bem, essa era o ataque frontal, sem filtros. O nome da pessoa era dito em voz alta e a linguagem era agressiva, explícita e por vezes até usava calão e palavrões. Ora, ouçam só este exemplo delicioso. Um jogral chamado Lopo foi atuar e, pelos vistos, a coisa não correu nada bem. O pagamento? 3 coices na garganta. O autor da cantiga ainda diz que, na sua opinião, foi um pagamento bem justo, tendo em conta o quão mal o homem cantava. Como podem ver, não há aqui ambiguidade nenhuma. O nome Lopo está lá. A crítica é brutalmente honesta e cheia de humor negro. Este é um exemplo perfeito da cantiga de maldizer, direta, pessoal e sem medo absolutamente nenhum de ofender. Ok, mas como a tradição que era tão baseada na performance, na oralidade, como é que nós hoje conhecemos estas cantigas todas? A resposta está nos livros enormes e absolutamente preciosos. A partir de certa altura, as pessoas perceberam que toda esta arte corria o risco de se perder para sempre. Então começaram a compilar estas obras em manuscritos gigantes, a que chamaram cancioneiros. Pensem neles como os antologias, os greatest hits da época, que juntavam centenas e centenas de cantigas de todos os géneros.
E chegaram até nós 3 destes exemplares que são autênticos tesouros. Temos o Cancioneiro de Ajuda, que é o mais antigo, e depois temos 2 gigantes, o Cancioneiro da Vaticana e o da Biblioteca Nacional, também conhecido como Colloqui Brancuti. Juntos, estes livros preservam milhares de composições. Sem eles, esta arte, que era maioritariamente oral, teria simplesmente desaparecido no tempo. E claro, o conceito de cancioneiro foi evoluindo. Começou com estes tesouros medievais e escritos à mão, depois, com a invenção da imprensa no Renascimento, passou para os livros impressos. E hoje em dia, usamos a palavra para qualquer compilação de música, como um cancioneiro de fado ou um cancioneiro de canções de Natal. E talvez o mais incrível é que estes cancioneiros não guardaram só as palavras. Muitos deles, como o famoso Códice das Cantigas de Santa Maria, têm notação musical e, mais importante ainda, iluminuras, desenhos detalhadíssimos. Estas imagens são uma autêntica janela para o passado. Mostram-nos os instrumentos da época, como é que as pessoas se vestiam, como é que os instrumentos eram tocados. São um tesouro para a história da música. Muito bem. Depois desta viagem toda, o que é que fica? Qual é a relevância destes artistas medievais para nós hoje? O trovadorismo foi muito, mas muito mais do que simples poesia popular. Foi um movimento cultural complexo, sofisticado, que usava a música para explorar tudo. O amor não correspondido, a saudade, a crítica social, o estatuto, temas que, se pensarmos bem, continuam a ser o coração da música que ouvimos todos os dias. Parem um pouco para pensar. Numa canção pop sobre um amor impossível ou numa diss track pop cheia de ataques diretos, não serão estes os ecos, distantes mas claros, das cantigas de amor e das cantigas de maldizer? Se calhar as primeiras estrelas pop da Europa nunca chegaram a desaparecer. Se calhar apenas mudaram de instrumentos.